Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para todos. Está no ar o primeiro Arena em Focos. E hoje, comigo, nada mais, nada menos que Marcos Mariano, ou Antônio Marcos da Rocha não, Rocha Rocha Mariano. Mariano. Você não esqueceu, né? Marquinhos, um prazer te receber aqui, fundo do meu Você sabe que coração. o prazer é meu. E nós estamos aqui hoje para conhecer um pouco mais o Marcos Mariano, saber quem é o Marcos Mariano, o que que ele fez, o que que ele vai fazer, o que que ele vai, o que pensa em fazer futuramente. Fala para mim quem que é o Marcos Mariano. Pô, você conhece bem, né? Sim, Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, os ouvintes, as pessoas que nos assistem. Participei de vários podcasts, mas assim, hoje é especial. Você sabe disso, não precisa eu te obrigado. falar, né? Amigos, desde que eu, graças a Deus, tive a honra de chegar a Barretos, né? No ano de 1999, quando cheguei aqui para trabalhar como policial militar. Marcos Mariano é um aposentado hoje da Polícia Militar, o qual vim da cidade de Tuverava, né? Trabalhei em Ribeirão Preto por 2 anos, você sabe disso, né? Mas às vezes alguém ainda não sabe que eu sou itoveravense e barretense, né? O coração tem que se dividir ao meio aí, porque minha esposa é daqui, 2 filhos são daqui, dos 3 que tenho. Então, assim, a gente fica muito feliz de pertencer a essa cidade, de ter trabalhado tantos anos nessa cidade, tantas amizades. Eu acho que, assim, a gente ganhou muito, né? Uma cidade que a gente tinha a maior curiosidade em saber, né, meu, como Ah, é, funcionava. A gente de ouvir falar, sabia, da festa, Barretos. do peão, do Hospital do Câncer de Barretos, e desse povo quente, né? Que recebe todas as pessoas, vamos dizer, do mundo inteiro, né? E aqui faz uma grande festa. Então, Marcos Mariano é mais uma pessoa que se tornou barretense de coração. Infelizmente, não tenho mais meu pai, mas ainda tenho minha mãe. Casado com uma barretense, tenho 3 filhos e, recentemente, como você sabe, fui avô, né? E isso eu acho que todos deveriam passar Com por isso. certeza. Essa experiência é mais do que ser um pai. Então a gente fica muito feliz de ser mais um cidadão para ajudar Barretos no que for possível e que Deus nos permitir de fazer. Ô, Marquinhos, fala para mim, na Polícia Militar, quando você fez parte da corporação, o momento mais difícil que você passou ali? E eu devo É, de. Ah, desculpa te interromper, mas como ele não expôs ainda, mas ele foi instrutor do Proerd, né? também. E geriu muitas crianças em escolas. Inclusive tem um debate em aberto, parece que está tendo até votação hoje ainda, a respeito da escola cívico-militar. Então, acho que ninguém com melhor propriedade para falar disso, além de você. Milton, obrigado. Você ter tocado nesse assunto é um assunto muito pertinente ao que nós vivemos hoje, né? Me causou muita tristeza, cara. Vou te falar do coração. Saber que Barretos não sediaria Sim, as escolas cívico-militares, nenhuma escola, né? Por falta de votação, numa votação mais expressiva, 50% mais um, né? Na escola Fábio Junqueira Franco, a Benedito Cardoso e a Silvestre de Lima não se tornaram uma escola cívico-militar. Assim, por 8 anos e meio eu fiquei no Proerd, Milton. sim. Tenta entender. Proerd, 8 anos e meio. Só que palestrante de drogas entrando nas escolas, fazendo essa, vamos dizer, essa má impressão, tirando essa má impressão da sociedade, que a polícia se trata daquela polícia que é vista em algumas Sim, emissoras de televisão, não é algumas isso, exceções, né? tá? Nós temos, Barretense, nós temos uma polícia extremamente profissional, homens que saem das suas casas, Nilton, para fazer um grande trabalho em prol de uma comunidade que é a mesma comunidade que ora te aplaude e ora não, Te condeno. né? Ela te condena. Então, assim, durante
anos da minha vida eu me dediquei à Guarda Mirim, Sim, por quase 18 anos, palestrando gratuitamente lá com o Soneif. Então, quer dizer, o Marcos excel esteve presente, meu irmão, em todas as escolas estaduais e municipais. Muitos professores, diretores, inclusive, vamos falar sério, tá? Professores de partidários, de esquerda ou direita, queriam o Marcos Mariano, o policial militar, para ministrar palestras sobre drogas e o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, assim, essa antipatia, né? Vamos dizer, esse partido que não quer, essa ideologia que não quer as escolas cívico-militares, está errado. Eles estão levando mais a sua ideologia a sério do que realmente o que as pessoas precisam, que é a educação, o respeito, os bons costumes, o amor à pátria, direita ou esquerda, tá? Eu sou de direita, sou, Nilton, sou de direita. sim. Você sabe disso, só que assim, a chuva, ela chove para todos. Eu, eu movimentei o ProERD e as escolas por 8 anos e meio. Não teria aquele professor ou aquele diretor do partido de esquerda que não queria o policial militar instruindo essas crianças dentro das escolas. Então, isso é um engodo, uma mentira, que a escola cívico-militar vem para tomar o lugar dos professores, tomar o lugar da pessoa que ministra a aula ali, que dá a aula, né? Então, assim, professores no seu lugar, policiais no auxílio, para fazer ali de um todo o melhor para Barretos, para as famílias e para as crianças. Então, eu vi até me surpreendi, porque hoje eu estava no grupo do WhatsApp olhando, aí eu vi um vídeo do professor Cipriano falando que ainda estava em tempo, que estava em aberto, e aí até fiquei surpreendido, porque Está a segunda votação, a sim, gente tem ele que. está aberto, então, quem quiser dar sua opinião, tem as escolas, As três as três escolas, escolas, Benedito, Benedito Pereira Pereira Cardoso, Cardoso, Fábio Fábio Junqueira Junqueira Franco Franco e Coronel e Silvestre de Coronel Lima. Silvestre Lima. Então tá aberto, você sabe até que dia ou não? São 3 dias, 7, 8 e 9, Ah, sim. Então, tá? Para votação dos responsáveis, sim, dos alunos que estudam na tem que escola, levar o documento, o RG. isso, e dos alunos. Me causa um pouco de espanto, tristeza saber que os pais foram totalmente enganados por uma minoria que não quer entender que nós deveremos dar 3, 4 passos para trás, Nilton, para alcançar mais passos para frente. Com certeza. Infelizmente, o nosso passado nos trouxe pessoas que realmente, grandes profissionais, entendeu? Grandíssimas pessoas que têm famílias, tá? Independente do gênero da pessoa, o que ela acha ou não acha. Ah, porque o preto, o gay, o miss... Para com isso. Para com isso. A escola é para todos, tá? Não tem Sim. distinção de forma alguma, tá? Só que o regime da escola é para quem quer, É porque isso também, Marquinhos, ele entendeu? se perdeu, né? Isso Sim, aí, dentre os anos que foram passando, isso aí se perdeu totalmente, porque quando minha vida inteira eu estudei em escola pública. eu Eu também. estudei no Antônio Olímpio, e o Antônio Olímpio tinha segunda-feira jurar a bandeira, tinha que cantar o hino, é, fila sempre, Aula do bombeiro? não, Você lembra de aula aula do de bombeiro? bombeiro, do Aula do Borginho, ambiental? Borginho, Aula da ambiental com o nosso isso, André, da polícia. justamente. Era florestal na época, agora polícia Justamente, ambiental. justamente. Então, nesta época não existia Proerd. Nesta época ainda não existia Proerd. Então, é muito interessante assim. Eu vejo que seria importante introduzir, não é todas as escolas, Sim, não é sim, todas as escolas. sim, Quem for contra pode matricular a criança em outra escola, sim.
simplesmente eu não vejo por que Eu acho assim, Nilton, não ter. o barretense sabe da nossa índole, do nosso caráter. Nós não estaríamos aqui abraçando uma bandeira ou incentivando os pais a colocarem seus filhos, né, numa escola cívico-militar, se isso não fosse bom, Sim. tá? Eu vivi durante. Eu acredito que as pessoas acham que vão sair policiais militares dessas Não, escolas. nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Ou ou de algum partido político. Isso vai influenciar a criança para algum partido político. Negativo, Não. tá? Nós tínhamos aula lá, Nilton, como eu disse para você, da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, do Sim, PROERD, que só vinha agregar. É uma corrente, a educação é uma corrente, tá? E essa corrente, ela funcionando com todas as suas, com a sua engrenagem completa, ela sim, dará frutos. com certeza. Grandes jovens, grandes adolescentes, grandes homens e grandes mulheres, tá? Discriminação do quê, Nilton? Ah, preto, ah, pobre, ah, Nilton, quem é capaz, quem tem vontade, tá? Nasce flores no deserto. Com Nas certeza. favelas, nós temos doutores. Nós precisamos parar um pouco para pensar, deixar a, a razão, aliás, a emoção e pensar com a razão, tá? Menos extremismo de uma parte e de outra e saber que nossos filhos estão em perigo. Senão, crianças não iam parar em UTIs, como numa escola aqui de Barretos, que Sim, jovens agrediram outro jovem e uma família teve seu filho na UTI. Professores que são ameaçados, jovens que bebem em sala de aula, fumam em sala de aula, traficam droga nas escolas, ameaçam professores, né? ameaçam professores, diretores de qualquer partido político. Sim, Já me ligou no meu celular e falou: Marcos, eu preciso da tua ajuda. Opa, alguma coisa está funcionando errado. Tá? Você imagina o apoio dos policiais dentro das escolas. Não ia acontecer essas coisas. Nós teríamos um apoio maior a esses profissionais, que o nosso respeito é maior à educação, à saúde, à segurança. Grandes profissionais que fazem grandes trabalhos, e eu te digo, do jeito que eu revolucionei o ProERD dentro de Barretos, trazendo benefícios para o ProERD, trazendo empresas privadas, nós unimos com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, conselho tutelar. Então, sim, todas essas pessoas, essas autoridades estavam engajadas num só propósito, que é criar, trazer aquele jovem para a realidade novamente. Hoje nós deixamos, infelizmente, o jovem tomar conta do mundo que hoje ele está apático. sim. É um mundo que todo Parece que mundo ele não tem faz. perspectiva, né? Todo mundo faz, por que que eu não vou fazer? Justamente. Jovens totalmente sem Deus, sem nada na cabeça, fazem qualquer coisa, entendeu? Se envolvem com qualquer pessoa. Nós temos jovens aí, Paulo, que estão grávidas, crianças grávidas de 12, 13, 14 anos. Homens são pais, homens não crianças, são pais com 15, 16, 17 anos. E aí você vai esperar o quê? Uma criança criando outra criança? Mas É, não. O pai não quer falar de sexo, né, para os filhos, o pai não quer falar sobre a AIDS ainda para os filhos, que sim. ainda existe, do Covid, ou do Aedes aegypti, dos perigos que se tem numa cidade. Você vai conversar o quê com o filho? Você não tem 5 minutos para falar com o filho, porque o trabalho te toma, o teu lazer te toma, e às vezes nós estamos deixando a educação dos nossos filhos e terceirizando isso para as escolas. Isso não Sim. está dando certo. Ô Marquinhos, pegando o gancho seu, dois assuntos que eu gostaria de falar com você. Vamos embora. É, conselho tutelar. Você tocou no assunto do conselho tutelar e dos filhos ser. Os filhos estão sendo jogados praticamente para a escola criar. Hoje em dia os pais quase não tendo a estão tendo tempo e alguns e, ao- e no- Estão terceirizando, né? isso.
Estão Isso. terceirizando Terceirizando. a educação. O que você me diz dessa proposta, desse projeto que tem na Câmara Municipal da creche noturna, Foi feito pela da Núbia, Danúbia. da Núbia Alves? Olha, eu particularmente, gosto muito. Por quê, Marquinhos? Pô, Marquinhos, está de Mas brincadeira. você já leu o projeto, né? Não, não li o Não? projeto. Eu falei para ela que não li o projeto, mas eu peguei algumas orientações de um projeto que se tem em Olímpia Sim. já, que está dando certo. A pessoa comprova que realmente Newton está trabalhando, que trabalha no período noturno e leva seus filhos. É, tem casos da mãe ser solteira, tá? Infelizmente solteira, só ter ela e trabalhar à noite. Essa criança fica com quem? Se a pessoa é sozinha, É, tá? Então, assim, não é qualquer caso. Eu não li a lei, sim. entendeu? Mas acredito que a Danúbia tem a Mirella lá, que é assessora dela, uma pessoa muito responsável, uma menina que é, é, me colocou a par de algumas coisas. Eu acho que deve ser o mesmo tipo de projeto, mas assim, o Marcos apoia Sim. se a coisa for séria. Eu não quero mães deixar seus filhos na creche para ir para balada à noite, É, para barzinho à noite. justamente. Eu acredito que deve ter alguma coisa em referência a estar condicionado da pessoa estar trabalhando à Eu noite, acho que tem que apresentar, tá? De juntamente. 6 em 6 meses, ou de Sim. 3 em 3 meses, como é em Da Olímpia. mesma forma, eu acho que é correlativo, da mesma forma que funciona a creche da mamãe comerciária, Com certeza. que tem que comprovar que é do A comércio, renda, isso. Então, assim, eu acredito que a Danúbia não ia fazer uma lei, ou propor uma lei, principalmente uma lei com essa magnitude, que as pessoas não se interessassem. Colocar uma lei por colocar. sim, Eu acredito que alguns vereadores aí, né, colocam colocam por algumas colocar. coisas que não são pertinentes, entendeu? Para aparecer ou Uhum, para jogar para a torcida. É o jargão mais usado hoje. sim. Isso é para realmente ajudar a população ou você está jogando para a torcida? Entendeu? E nesse mesmo âmbito, o que você me fala de ter um segundo conselho tutelar em Barretos? Olha, eu acho que tudo que vem agregar, Nilton, tudo que vem agregar, seria possível, tá? Eu hoje estou um pouco afastado. Eu sei que o Fábio é o presidente, Sim, que foi policial militar, é uma pessoa muito séria, tá? Na Polícia Militar, uma pessoa de conceito muito bom, né? Ótimo conceito pelos policiais militares, e é uma pessoa que acredito, foi pro conselho para trabalhar, né? sim, Como os ótimo. conselheiros que foram. Eu tenho uma grande amizade com a Rosângela do passado, né? Com a Josi, com o pessoal do passado, a Valéria, com as meninas, né? Que trabalharam no conselho. E é muito bom saber que o conselho pode, a qualquer momento, ter mais funcionários para o trabalho. Né? Eu acredito que as festas noturnas, né, a supervisão, a fiscalização, se tiver um outro Deve ser conselho, maior. por que não? Sim. Tá? Eu não estudei sobre isso, eu não vou te mentir aqui, né, para os nossos ouvintes, telespectadores, ou para você, que eu não ouvi sobre isso ou estudei sobre isso. Mas tudo que for agregar, que for ajudar, que for tirar Sim. essas crianças ou adolescentes, né? Fazer uma maior fiscalização para o que nós acreditamos ser de responsabilidade do conselho, eu acho legal. Muito bom. E, Marcos, é, como vereador, o que mudou na sua vida? O que você vem de um regime militar rígido, certo? É igual a gente falou, tem as exceções, mas honesto. E aí você se depara com uma situação do que a gente vê toda segunda-feira lá. Um briga com o outro vem um dá tapinha nas costas e sai falando mal depois atrás. Aí sabemos, porque corre, você sabe como é que corre em grupos de redes sociais, que vereador tal que quis bater na mesa, que falou que tem que fazer, aí vocês chegam lá e fazem tudo diferente. E mostram para esses vereadores que
parece que tem um ganchinho de coronel, que simplesmente a coisa não é assim. Esses vereadores vieram para mudar mesmo, esses novos vereadores. Agora eu quero que você fale por você, Olha, porque os próximos vão ter a sua oportunidade. eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim. É assim, o Marcos é uma pessoa que respeita muito o pensamento de outro. Sim, Eu acho que nós vivemos uma democracia. Então, assim, eu acho que se houve no passado esse certo rito de se bater na mesa, como você está dizendo, ou de brigar ali, ou trazer alguma animosidade para a Câmara, isso vai acabando aos poucos. Eu acho que muitos que entraram, os 7 que entraram e os que lá permaneceram, né? Eu, o que eu sonho, o que eu sonho, vamos lá, é um sonho meu, uma harmonização. Muita gente está dizendo, Nilton, eu vejo principalmente nas redes sociais, agora tá os blogueiros, né, de plantão fazendo as suas fofocas diárias, é, que nós estamos contra o nosso prefeito. Prefeito que nós apoiamos, que nós sim, acreditamos, ninguém está contra ninguém. Só que eu não sou obrigado, como outros, a politicamente pensar da mesma forma. sim, com A certeza. Câmara é uma coisa, o Poder Executivo é outra coisa. Se o meu prefeito, que é nosso amigo, Odair, uma pessoa que a gente gosta demais, de caráter, de bom senso, trazer a nós algo que venha beneficiar a população, o nosso voto ao nosso prefeito é sim. Se tiver alguma dúvida disso, se nós entendermos que aquilo não é o melhor para a população que nos colocou, repito, a população que nos colocou dentro da Câmara, que votou no Marcos, no Tiago, no Lazarotto, no Paulo, no Malamã e nos outros, Sim, é esse povo que a gente tem que representar. Então, assim, quando a gente briga ali, vamos dizer, figurativo, a gente não concorda com algo, quer dizer que nós estamos contra. Nem sim, somos oposição. Nós só queremos o bem comum para todos. Eu acho que estão entendendo errado. Uma queda de braço que não existe. Câmara e Prefeitura. O próprio Odair disse que num evento sábado, na entrega de ambulâncias, né? Parabéns ao prefeito que trouxe aí, né, essas 3 ambulâncias, que trouxe esses 35 milhões para a nossa população, para a saúde. Então, assim, ele quer a Câmara próxima a ele. Opa, que se aproxime da Câmara, que converse mais com a Câmara, que tenha nós como pessoas a se consultar de um projeto ou de outro, né? Eu acho que o diálogo, a comunicação clara ainda é o melhor remédio entre os poderes. E vamos largar de bobeira, vamos parar de botar, né? Que nem estão colocando o executivo contra o legislativo contra o executivo. Eu acho que não existe isso, tá? Mas assim, sempre que lá colocar-se a população em xeque, nós votaremos pela população. com certeza, Marquinhos. E eu gostaria muito de entrar num assunto que é bem delicado, mas é muito delicado aqui em Barretos. Todo mundo sabe do sofrimento que foi o ano passado, Água. falta de água. É, muito, muito se diz em privatização. Alguns falam em privatização, outros falam que é conversa fiada. O que chegou até você no momento? Tem alguma coisa concreta? Não tem? Vai privatizar? Não vai? Por que que outra dizem, né? Porque a gente não pode afirmar, mas corre nas redes sociais porque a água está nessa situação devido à privatização para ter uma brecha para se privatizar. O que você me fala a respeito disso? O que chegou de concreto para os vereadores ou chegou para você? Olha, Nilton, eu sou bem claro e bem verdadeiro e você me conhece. Acredito que eu não ouvi isso de privatizar o SAI. Isso é coisa de WhatsApp, Sim, tá?
De concreto, eu acho que o Nilson Andrade, que hoje é o superintendente do Sim, SAI, quer fazer um grande trabalho. Ele não tiraria uma mulher aposentada, quase 30 anos, de SAI, e outro que mexe nas manobras, também aposentado, para melhorar a situação de nossa cidade, se ele não quisesse fazer um bom trabalho. Então, eu acredito, né, que as secretarias, Nilton, têm feito o melhor possível dentro do que é possível. Eu acredito que nós pegamos uma prefeitura com um déficit muito grande, inclusive o SAI, sim. né? Outras secretarias também. Nós temos secretarias com veículos sucateados, o esporte, a obras. Nós temos o trânsito. Nós vemos aí que a gente está lutando, eu e o Paulo, dia 15 a gente vai estar em São Paulo, para pedir algumas coisas, né? Porque a gente tem que tirar, me perdão a expressão, mas a poupança da cadeira e também ajudar, Lógico. né? Eu vejo alguns comentaristas, alguns homens da imprensa dizer que o vereador tem que ir lá e buscar. Realmente, realmente. Mas não é isso que diz. Não é isso que diz. A gente só tem que buscar para ajudar a prefeitura. Não é isso. O trabalho do vereador também, também, mas não é isso. Eu acho que estão confundindo um pouco as coisas. Na realidade, o vereador deveria, em primeiro lugar, fiscalizar, É isso. né? A função do Do vereador primária, executivo, fiscalizar o é, executivo. isso, Existem essas, principalmente por causa de filiações de partidos, então você consegue buscar uma verba, você consegue buscar um patrimônio para o município, com que é certeza, de bom grado aceito, com lógico, certeza. mas a função específica do vereador seria Porque fiscalizar assim, o executivo. a gente fica chateado com pessoas que assim conhecem a gente, a Sim, índole da gente, e às vezes por medir a gente pela régua de outros. Ah, porque o Marcos Mariano pediu isso, a prefeitura, que ele vá lá e busque recurso para isso. Opa, então não é bem assim. qualquer coisa que nós formos pedir, então nós temos que ir buscar. Então, também, mas não é só isso, Nilton. Não é só isso. Eu acredito que as pessoas estão um pouco equivocadas quando falarem da função de um vereador. Eu acho que está um pouco equivocado, entendeu? E está fazendo uma guerra desnecessária, executivo e legislativo. Eu acho, né? Eu acredito. Mas, assim, sobre o SAI, acredito que estão tentando, Nilton, fazer um grande trabalho. O Nilson Andrade irá na Câmara responder algumas perguntas, né, Sim, Paulo? Na segunda-feira que vem, qual vai tentar passar a população. Convoco a população de Barretos para ir na estar Câmara, presente estar segunda-feira. presente, ouvir lá do superintendente, dos vereadores, os questionamentos, porque assim, coisa que eu fico chateado, Nilton. Um vereador tem um projeto de lei, algo que vai apresentar ali para ser aprovado ou não. Lota um plenário, não é isso? Especificamente a pessoa Para para aquilo, aquela para aquela. finalidade, Quando acaba, vai foi embora. votado, deu tudo certo, a população, as pessoas que ali estão vão tudo tirar foto e vão embora do plenário. Sim. Quer dizer, eu não quero nem saber o que acontece depois. Então, assim, eu convoco a população para acompanhar mais a Câmara, ver o trabalho dos seus vereadores, não é só rede social. Porque o vereador, ontem mesmo, a gente estava propondo lá, não fugindo do assunto, Sim, pelo amor de Deus, mas o Marcos Mariano estava propondo lá um semáforo entre os bairros Cristiano de Carvalho e o Sem eu ia chegar Engenha, lá. o qual é extremamente necessário, onde nós já tivemos alguns acidentes, é, inclusive um fatal de uma senhora. Ali se tornou um local, pela faculdade que ali tem, Faculdade Barretos, isso, a Faculdade Barretos, tem o o colégio, o Colégio, liceu, o Liceu e a outra faculdade federal, sim, o nas Instituto costas, o Federal. Instituto Federal. Então, ali, outros bairros que ali se foram, o Lê da Amêndola, o Ele teve crescimento condomínios, do Mais Parque, isso. condomínios. Então, assim, se tornou Ali impossível é se difícil mesmo. passar na hora de pico uma pessoa atravessar a rua. Não.
Não Impossível. tem. E assim, a gente tem uma Ela faixa tem que andar, elevada. ela tem que andar 100 metros não, se eu não me engano, até 200 metros para sair dali e ir lá Isso, na rotatória do Barretense para isso. passar. Nós temos uma faixa elevada apenas ali próximo ao Liceu. Ou lá no Liceu, né? Que tem na frente do Isso, Barretense, não, isso. é, Mas assim, nós precisamos, tá? Porque assim, eu vi lá que o SAMU reclamou de lombadas. sim. O pessoal do SAMU estava reclamando de lombadas. Mas será que a prefeitura tem o custeio? Quanto vai custar as lombadas eletrônicas? Eu acho que não sei. Mas assim, um semáforo caberia melhor ali? Nós temos semáforos em alguns lugares aí da cidade, E na primeira matéria que entendeu? você fez, se eu não me engano, 2 vídeos lá, né? No primeiro vídeo que você fez lá, eu ainda soltei na minha página a respeito. Eu soltei a sua matéria a respeito e Sim, falei: colocaram um semáforo onde não tem cabimento, lá perto da sim, LBF, sim, um lugar morto, assim, sim. tem de dia, se você contar o tráfego lá, eu não sei que estudo, não entendo o estudo que foi usado para isso. Mas eu não vou entrar nem nesse Aí mérito. poderia ser retirado de lá e Sim, colocado não ali, vou apesar de. entrar nem nesse mérito. Hoje o Rui Galvas, que vai fazer um trabalho, eu tenho certeza disso, no trânsito, fantástico, tá? Eu tenho certeza que ele vai atender às demandas da cidade, mas ele poderia observar ali, ele falar assim, puxa, eu acompanhei essa reportagem do Marcos, eu acompanhei a sessão, né? Realmente ali há de se fazer um estudo para melhorar a situação de crianças atravessarem, de Sim, senhoras de idade atravessarem, e mesmo os veículos, Nilo, que ali todos os dias se engaveta, né? cara, Engaveta. horário No de horário de pico ali, pico não tem jeito de horário de você pico ali é passar. difícil. É criança chegando É, atrasada na escola, é a pessoa chegando atrasada no trabalho. Nós temos o frigorífico ali, que descem milhares de pessoas para trabalhar, centenas, né? Perdão, centenas de pessoas para trabalhar, carros, não tem condições mais o fluxo ali sem um semáforo. Então, assim, eu acho que o Nilson vem segunda-feira, eu vou te responder todas. Privatização, esquece, isso é algo que eu não escutei, tá? Eu acho que eles querem fazer um grande trabalho, resgatar o SAI, né? a respeito disso, Mas, depois eu vou até te fazer uma tá, pergunta, que foi uma pergunta até de uma seguidora lá da nossa página, e aí eu vou entrar nesse tá. mérito E aí. tem pessoas lá, Nilton, que conhecem o SAI muito. Se o Sim, Nilson Andrade investigar ali no meio que ele tem funcionários antigos que começavam a furar buracos lá no comecinho, que sabem mais que alguns doutores que estão uma vez chegando eu lá. conversando numa conversa informal com um ex-prefeito, o ex-prefeito falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. O cara da manobra. O cara da manobra no SAI, ele derruba prefeito. O cara que não entende de manobra e vai mexer naquilo, meu amigo. Ele vai estourar todos os canos. Sem contar que ele deixa um monte de bairro sem água e É, depois não sabe onde fechou, onde abriu. ele vai estourar os Cara, é canos, vai incrível. barro para as residências. Sim, Aí o que que acontece? Oh, tá vindo barro na minha água. A água tá colorida, tá preta, tá marrom, tá vermelha, tá amarela. Então, assim, se tem o Nils tem grandes profissionais ali, entendeu? Tem grandes profissionais. Só que a gente entende que muitos ali não sabem tanto, uhum. estão na função que não sabem, E eu vejo também entendeu? o SAI inflado, né? Eu vejo o SAI hoje muito inflado, cara. Eu acho que igual uma agência reguladora lá dentro para regular o quê? Sendo que sempre souberam fazer, os funcionários antigos de casa, igual como se colocou, sabem muito bem fazer o serviço. Aí Eu, puseram uma agência reguladora para regular o eu SAI. prefiro acreditar que logo, É logo, complicado. Newton, Marcos, eu prefiro acreditar, espero em Deus, primeiro Deus, que essa nova gestão se coloque no lugar das pessoas, tenha empatia pelas pessoas, do momento que a cidade está passando, né? Nós vemos aí o problema de buracos, nós vemos o problema da água, nós vemos o problema. Hoje eu falei com um policial amigo meu, o Donato, que é um grande amigo, falou: Marquinhos, a roçagem aqui não chegou no Nogueira. Por que que não chegou no Sim. Nogueira? Falta até trabalhadores, né? O pessoal está com Ó, problema de mão de obra.
É ridículo, Eu tive uma né? denúncia ontem do Sítio Barretos, que eu até publiquei, Sim, um mato. não tem mão de obra. Tem uma menina lá que está trabalhando junto ao meio ambiente lá, uma menina muito capacitada, tem 20 anos a menina. Cara, sempre que eu peço, ela se movimenta, ela atende a Gabriela. Marquinhos, ó, vai tal dia, vai tal hora. Ó, Marquinhos, hoje vai estar em tal lugar. Ela informa bem, Uhum. ela quer ajudar. Porém, ela falou assim: Marquinhos, eu não tenho gente. Eu não tenho gente para roçada hoje nesse local. As equipes estão todas nos predinhos, né, Paulo? A gente foi aquele dia. Hoje eu tenho as equipes naquele local. Tudo bem? Então, assim, você entende por um lado, tá? Só que, assim, por outro lado, eu acho que o vereador tem que cobrar. O nosso prefeito não pode ficar chateado de nós irmos a público num vídeo e falarmos Não, sobre as demandas da você não pode ser população. omisso à Não, população. é o que o Paulo tentou fazer e explicar ontem. Marcos, nós não podemos ser omisso nessa parte da água, porque chegará agosto, chegará setembro, outubro, novembro. Quando faltar água, nós vamos ver. Opa, a prefeitura, o executivo, o legislativo fez de Não, tudo para e trazer. você pode ter É certeza isso que a gente quer. absoluta, você pode ter certeza absoluta que quem sofre mais que todos quando falta água é o vereador. É, Porque como foi dito na olha, Câmara Municipal, o ano passado eu acompanhei, eu vi que o povo de Barretos, eles descem tudo para a Câmara. Eles não querem mas saber. não para a prefeitura, Não vai da vai para a prefeitura, Câmara. justamente. Mas é isso que o Paulo quis colocar ontem, e depois o pastor Nelson, o professor Adilson falou assim: Paulo, nós somos adeptos ao que você disse e propôs, né? Nós só queríamos um tempo para o Nilson vir aqui explicar, só que assim, esse tempo vai ficando cada dia menor, Sim. e menor, e menor, até se aprovar. Então, A convocação dele lá na Câmara Municipal foi devido a quê? Você sabe o assunto que vai ser discutido? eu Porque acredito, eu acredito. ontem foi dito lá que poderia ser feito outras perguntas, aí o Lupe indagou, não, é só sobre o assunto específico. Não, eu acredito que É pela coloração da água. coloração da água, a falta da água, o que se está fazendo Então, eu já para isso, gostaria de deixar entendeu? uma pergunta do meu programa para ele, se você Uhum, puder transmitir, uhum. no dia que ele estiver lá, a respeito do barramento do Pitangueira, que Eu tanto se acho que é uma falou, das primeiras que perguntas. tanto se falou, que tanto se indagou, o atual prefeito disse com tanta veemência que estaria com o Tarcísio, que resolveria isso até no primeiro ano. E a gente é bom para resgatar esses vídeos aí, viu? Eu vou divulgar isso na hora que chegar agosto e não tiver água. Da mesma forma que a Dona Graça fez a mesma coisa. Dona Graça chegou num programa do rádio lá do Web o Povo e falou que não ia faltar mais água em Barretos e faltou. Então é por isso que eu tô falando. Então, Eu não tô vendo ninguém e como trabalhar é que o nesse vereador, sentido. e como é que o vereador fala que não vai faltar água? Não, o vereador não Eu fala. venho aqui no O seu vereador programa, cobra. então, eu venho aqui no seu O programa, vereador cobra. entendeu? E falo assim: não Justamente. faltará água em setembro. Não, não tem. Não é você que está com o executivo na mão. Então Pelo não amor de tem como. Deus. Mas o povo não entende assim. Então, só que Você agora sabe por quê? eu Porque aproveito o seu programa. o Não é povo, vereador que vai fazer isso. justo, mas o povo tem mais proximidade com o vereador, por isso que sempre vai no vereador. Tá, as cobranças vão ser feitas, as fiscalizações vão ser feitas, as indagações vão ser feitas, inclusive na segunda-feira, Sim, tá? concordo. Isso, inclusive na Por isso que a gente já segunda-feira, está deixando, né, tá bom, Paulo? Nilton? Só que é o seguinte, a população tem que entender de parar de fazer o vereador de massa de manobra. Não é isso, tá? Nem o vereador fazer a população de massa de manobra. Lógico, Atacar prefeito, sim, atacar secretário, atacar outros vereadores, que até é isso. sim. Ah, mas pessoas Fica colocando um contra vêm o outro. colocar um vereador contra o outro. Ô, Sim, amigão, desculpa. Eu respeito o cidadão que você está falando. Ele não votou naquilo porque ele entende, é um sim, entendimento dele. Eu respeito o que ele votou e o meu pensamento é esse. Entendeu? Criou-se uma celeuma até com a guarda mirim. Lembra, Nilton? sim, lindo. Tá. Projeto lindo Então, que funciona em diversos só municípios. que assim,
não passou porque os meninos entenderam que a Câmara, no seu jurídico, deu a inconstitucionalidade. Eles votaram pela inconstitucionalidade. Não que o vereador não quer, Nilton, que tenha guarda-mirim. Então você votou favorável, zero. Sim, voltei. Só que se o Marcos fosse ler hoje de novo, tá? Que o jurídico da Câmara tinha dado a inconstitucionalidade, Sim. tá? A lei não vai. A lei não vai prosseguir. Basta entrar, o prefeito entra lá, veta, tá? Ou veta no Ministério Público, tá? Joga um adin lá e pronto, e aí? O que vai se fazer? Aí todo aquele trabalho da gente votar, da gente, não, jogar um vereador contra o outro, não, cara, Nilton, o cara que é o melhor para Barretos. Não é isso, cara. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas que aquele dia votaram Nilton, gostaria de deixar muito claro a você barretense, entenderam que a lei era inconstitucional, o projeto de lei era inconstitucional. Agora, todos os vereadores querem uma guarda-mirim, querem o melhor Sim. para o jovem, Sim. apesar que outros planos do governo hoje, projetos do governo hoje, dão a mesma acessibilidade. Porém, uma guarda-mirim como no passado, com a iniciativa privada, apoiando, eu acho um pouco difícil as empresas hoje apostarem naquela guarda-mirim do passado que o Sonei fazia com tanta maestria. Mas eu acho que todos os vereadores gostariam de ter uma guarda-mirim. Perfeito, Marquinhos. E agora um assunto bem polêmico. Eu vou entrar agora Santos e Corinthians. na questão, na questão Santos e Corinthians, Polêmico. na questão das perguntas dos nossos seguidores, Ah, tá? tá. Eu tenho uma pergunta aqui do Denis, da Barone, do bairro Barone. Ele pergunta: por que os vereadores não fiscalizam a situação do lixo e do tapa-buraco no SAI? Que lá atrás, na hora que a gente estava falando do SAI, é, é o que eu lembrei dessa pergunta aqui que o Denis fez, e é onde traria, ele fala que onde tenho certeza que teria mais dinheiro para se investir no SAI. Porque, não me falha a memória, o Guilherme de Ávila tirou o lixo, a Do, da, coleta de lixo do da SAI. prefeitura Ah, da prefeitura ele e colocou jogou no para o SAI. SAI. O tapa-buraco de Barretos, que tirou da prefeitura também, que era responsabilidade da prefeitura, e jogou no SAI. Aí eles jogaram, questionando na época, se eu não me engano, coisas administrativas, que seria mais fácil para o SAI administrar e seria feito um repasse. Até num outro momento, eu conversando com a Elaine falou assim: não, o Guilherme, ele me colocou lá no SAI, mas eu entrei, eu falei pro Guilherme, porque aí teria obrigação da prefeitura repassar um dinheiro todo mês pro SAI, Sim. para se manter o E não lixo, repassa. não repassa. Aí, nos primeiros meses que não se repassou esse dinheiro, a Elaine, como gestora naquela gestão do SAI, ela começou a cobrar o Guilherme. E aí passou-se um pouco tempo, assim, passou-se um tempo, se eu não me engano, eu acho que foi até ingressada uma ação em cima disso por não ter pago, e ela foi retirada do site. Então, assim, não sei se esse foi o motivo. Não estou alegando que esse foi o motivo. Mas que a obrigação do lixo e do tapa-buraco seria da prefeitura. Sim. E jogaram em cima do SAI, sucateando cada vez mais o SAI. Então, a pergunta, eu até entendi a Não, pergunta. A não pergunta entendi. dele é por que os vereadores não cobram, não fiscalizam a situação do lixo e do tapa-buraco no SAI. Porque teria que ser cobrado isso. Tá, tá, vamos lá. Elaine, primeiro, um abraço para Elaine, que é uma amiga querida, né? Uma pessoa extremamente profissional, né? Inclusive foi na igreja domingo, na nossa igreja. Elaine, obrigado, viu? Fico muito feliz. Denis, um abraço, Denis da Barone aí. Denis, é o começo, são 3 meses que os vereadores estão, vamos dizer, alguns até se inteirando do trabalho que é feito numa Câmara, tá? Porque os assessores também são novos. Ali tem sim
vereadores mais velhos, mas assim, todos nós estamos aprendendo, né? Uns com os outros e tentando fazer o melhor para Barretos. Acredito que essa pergunta do Denis vai ser discutida com o nosso prefeito. Há de se ter uma reunião da Câmara, né? Nosso É presidente. porque eu entendo também que se voltasse pelo menos o lixo para a prefeitura, com certeza aliviaria Sim, o fardo do SAI. sim. Só que nós temos que observar se a prefeitura hoje comporta, se aguenta o baque, né? Porque você sabe, não é uma mentira, né? Vamos deixar de não sermos realistas aqui dos fatos. A prefeitura estava em situação precária. Precário. Então, eu não sei as condições da prefeitura hoje, né? Nós estamos estudando cada momento da prefeitura e cada secretaria. Nós sabemos que hoje o Rochão tá interditado. Eu, Paulo, foi lá fazer um estudo, conversar com professores. Quando se chove dentro do Rochão inteiro, inclusive nas paredes que dão acesso na eletricidade, nos painéis elétricos lá. Você E imagina uma criança ali não, descalço, sem fazendo condições, judô, fazendo karatê, sem fazendo um condições. monte de coisa e pode a qualquer momento ser eletrocutada. Meu Deus! Então, assim, a gente foi lá para saber, a gente quer saber dos professores, a gente vai saber do Tony, o que está acontecendo. Tá? Então, assim, Denis, é o começo dos vereadores trabalharem. A gente já chamou o Nilson para saber, entender, tá? Sobre o lixo, sobre o tapa-buraco. Hoje o tapa-buraco, Marcos, o tapa-buraco não está funcionando, tá? A roçagem não está funcionando, tá? O Thiago pediu, eu lembro, para a contratação de mais uma equipe do tapa-buraco. Sim, Ele continua com duas, não tem pessoas. entendi. Ah, mas não seria o caso de levantar uma licitação e trazer de fora? Sim, é o que está sendo cogitado no momento. O Thiago falou sobre isso. Marcos, eu vou ter que abrir uma licitação para trazer, entendeu? Mas é uma empresa séria. É isso que a gente tem que prestar atenção, Justamente, né? Você levanta muitas dessas coisas. Será que é uma empresa séria? justamente. Realmente vai obedecer os padrões de uma licitação, o qual vai se fazer um É trabalho porque benéfico? Aqui em Barretos a gente só vê uma empresa ganhando esse tipo de serviço, né? Então, nós vemos aí uma Todos empresa passando e é, entra, na entra gestão, obras, entra na e sai roçagem, é presidente. a mesma empresa, É, né? Então, assim, a gente precisa observar. O Paulo pediu até o contrato para dar uma estudada dessa sim, empresa, para saber, né, quantos milhões não são investidos e quantos são aplicados na cidade. É isso que a gente quer saber. Mas aos poucos, Denis, a gente vai saber de tudo e melhorar a situação de Barretos. O SAI, como eu disse para você, Denis, o superintendente vai estar lá, Nilton, e vai dar algumas respostas, e ali, no saguão, a gente já vai pegar ele, indagar sobre o lixo, e eu tenho certeza que a gente perfeito, vai trazer uma resposta adequada para o Denis e para toda a população. perfeito. Ô Marcos, agora um assunto que eu sou bem adepto. Pergunta da dona Maria José, do Jardim Caiçara. Ô, Dona Maria, um abraço. Será que vão fazer o asfalto do Jardim Caiçara até o fim do mandato? Olha, Nilton, A Câmara tem força para obrigar isso? obrigar é uma palavra que não existe. Não é assim que funciona, você sabe Eu acho disso. que ela pensa dessa forma devido Como a. milhares Não pensam. é, eu acho que ela pensa dessa forma como todos que estão no grupo do Caiçara, e se eu não me engano, tem dois grupos: tem um do proprietário e tem o nosso lá, que é o do Uhum, Caiçara Urgente, uhum. que é o que começou toda esse barulho em cima do Caiçara, porque veio-se a verba de 6 milhões de reais E não foi feito. para ser feito da antiga gestão, mas não foi feito nada. E aí tem até um componente lá do grupo lá que grita todo dia no grupo: cadê o dinheiro do Caiçara? Cadê o dinheiro do Caiçara? Então, acho que em cima disso, porque é por isso que ela acha que tem poder de obrigar os Não, vereadores, não, como fiscalizam, tem poder de obrigar, né? não. Para Dona Maria, um abraço meu, né, do vereador Marcos Mariano. Nilton, o que cabe a um vereador? Nós fizemos, o Bodin fez um excelente projeto, né, o qual isenta pessoas que ganham até R$ 2.000 a isenção
Sim, do isenção Caiçara. parcial do Caiçara. Você viu a briga que se foi transformada por causa disso, até que o prefeito inteligentemente aceitou a situação, chamou lá alguns proprietários, eu acredito, né, de casas que tem ali, para conversar e garantiu. Inclusive, o Malaman tinha uma conversa bem estreita com o Tiago das obras, que ainda esse ano iniciariam as obras no Caiçara, do asfalto. Então, assim, a gente fica muito feliz por saber que essa Poder Executivo e Legislativo está fazendo um trabalho. Eles fazendo o trabalho deles, Sim. nós de cobrança, e eles, né, de executar o que precisa ser executado. Eu sei que a Rio Dalva, o Tiago nos disse, Tiago Vasconcelos nos disse, que aquela vai ser toda mudada, a avenida vai ser refeita, vai se fazer A um projeto ali. Fraternidade Paulista. Isso, fantástico ali, a continuação da Rio Dava, né? Sim, sim. Fraternidade. Vai ser feito um projeto maravilhoso É porque ali. aquela via ali, ela não tem escoamento de Não água. tem. Então vai E ser. aí vai tudo Isso, é lá no horrível, no pontilhão, Caiçara, lá, não, no no pontilhão, Pontilhão. aquele pontilhão da É, pista lá. Aí no pontilhão para mexer já envolve DR, isso. aí ali não pode ser mexido. Não tem condições a água descer como na casa do Pezente lá. Sim. Não tem como o nosso amigo Pezente, um grande amigo, sair da casa dele Inclusive o para. muro dele já caiu Já duas caiu, vezes. é assim, é terrível. Então, assim, eu acredito, pelo que a gente escuta, dona Maria, que pelo que a gente tem a certeza que querem. Isso é o mais legal. Entendeu? Ó, nós vamos fazer o asfalto um Caiçara, nós vamos dar condições àquelas famílias. Então, assim, a princípio, dona Maria, fique tranquila, eu acho que até o final do mandato, entendeu? Do Odair aí, e o nosso, né, como vereadores, cobrar o Poder Executivo, sai o asfalto do Caiçara, e acredito, tenho muita fé de sair também o asfalto no Monte Alegre, Muito bom. tá bom? Asfalto do Monte Alegre também é outro caso bem parecido com o do Porque Caiçara. falaram assim, Marcos, porque Porque é o que não faz. falaram. Pô, pediram para o Caiçara e não pediram para o Monte Alegre. Não, gente, não é assim. Justamente. O Caiçara é o bairro mais velho de Barretos, é o que há mais tempo pede, é que tem comissões, tem grupos que. Eu não Sim. vejo o Monte Alegre se movimentar. Só que já Mas foi o Monte feito. Alegre, eu vejo que não tem manifestação tão assídua igual ao Caiçara, Uhum. porque o Monte Alegre, ainda mesmo quando chove, eu acho que a Tem um pessoa. escoamento melhor. Isso. Tem um escoamento melhor. Inclusive, é um bairro mais alto, ele não é Sim, um bairro baixo, baixo, né? né? E aqui, ali, no Caiçara, toda a água que tem nessa Avenida Fraternidade Paulista desce para lá. É, Assim, que cai na pista pro lado de cá. mas Que se cai do lado. faz-se no Caiçara, tem que também se fazer Sim, sem no dúvida. Monte Alegre, Sem dúvida. né? Eu poderei estar na Câmara e ver isso, Sim. como não poderei estar, mas ver ao longo desses 4 anos, se Deus quiser, se desenhar esse papel, né? De fazer o asfalto no Caiçara, que eu tenho certeza que sai, porque a vontade é demais, principalmente do secretário, ele tem essa, do executivo, o prefeito quer, né, dar essa resposta para os bairros aí que não se tem o asfalto, e eu acredito que em breve teremos nos dois bairros o asfalto. Perfeito, Marquinhos. Saneamento, né? Condições de. É, não é só o asfalto, né? E Não, se não é fosse o só o asfalto, era asfalto, né? fácil. É, Entendeu? esgoto, coleta, Condições. justamente. Dona Maria Aparecida, do bairro Marília. Nome da mamãe. Maria Aparecida, do bairro Marília. Ela tá te perguntando aqui o que será feito pelo Mercadão. Inclusive, eu vi falar ontem, alguém falou alguma coisa lá na Câmara a respeito do Mercadão. O que será feito pelo bem do Mercadão? Vai desapropriar mesmo os proprietários? Parece que ela é proprietária de um dos boxes lá e ontem foi dito lá na Câmara Municipal alguma coisa em cima disso, que, se eu não me engano, pelo professor Adilson, que o Mercadão não pode receber verbas devido a alguns boxes serem particulares. Você sabe alguma coisa a respeito do Mercadão? Olha, Nilton, eu não. É como eu te falo, eu não gosto de entrar
um trançapé, numa celeuma que não sei. Mas assim, eu acredito que o professor Adilson falou sobre melhorias Para ter melhorias no Mercadão, no Mercadão. eu me lembro o seguinte, que eu assisti Isso. a sessão ontem, ele falou que para ele mandar, por exemplo, uma verba impositiva dele para o Mercadão, para melhoria do Uhum, Mercadão, ele não pode. Aí eu até achei estranho, eu falei assim, bem é público, entendi. porque tem box lá dentro que são privados. Me parece que existem proprietários de box ali dentro que são proprietários, até alugam os boxes para terceiros, Entendi. entendeu? Então, para afetar a área, receber, no caso, a verba A verba, a pública, emenda, a emenda teria que ser público totalmente. Eu e acho que não não é. pode ser mista, e não é, Ah, talvez isso que esteja entendeu? entravando aí. Muito Isso, provavelmente. é isso que esteja entravando. Mas é uma coisa que a se pesquisar, a se ver, né? Vou procurar o professor, o vereador professor Adilson da Maria Aparecida, verificar as condições que está, tá bom, querida? Que o Mercadão hoje, né? Se por que não se pode entrar a emenda, se realmente é isso que o nosso Nilton falou, e a gente vai procurar, né? Sanar essas dúvidas mais depressa possível. A gente vem aqui e responde, ou você mesmo responde com o estudo que a gente vai fazer aí. Vou perguntar para o professor que deve estar mais a par, deve ser um projeto dele, né? Ou algo que ele está tentando ajudar, mas acredito que seria muito bom uma reformulação, Sim. né? Porque aquilo Mercadão, ali, poxa, o Mercadão é uma coisa, cara, histórica de de Barretos, não Barretos. pode morrer. Não pode, É não que nem o pode. recinto, né? O Justamente. recinto, o Mercadão, o Rochão, é um dos estádios, dos estádios, não é estádio, poxa, Não, é um ginásio de ginásio esportes. de esportes mais velhos e bem, pô, ali a torcida não bate nos Sim, seus jogadores. É justamente. perfeito aquele sistema que Não existe tem ali, invasão de não tem campo, né? invasão da quadra, né? O Rochão é perfeito. Poxa, é um bem público, é um bem para o esporte, é um bem para os professores, é um bem para Barretos, né? Agora você tem que mandar um jogo lá como? Quais as condições que nós temos? Deu uma chuva, vira aquela Ah, eles querem porcaria. privatizar? Eu escutei até isso, que o shopping queria comprar o Eu ouvi também Rochão. uma certa época eu ouvi Ah, a que gente vai brigar, hein? o, o shopping queria a área e construiria um outro ginásio em outro lugar. Não, a gente vai Aí brigar, é hein? complicado. A gente vai brigar. O Rochão eu acho que é um ponto até turístico da cidade de Barretos, um local assim que chama atenção, né, na cidade de Barretos, e assim, abriga ali debaixo, naquelas salas, muitas crianças que são formadas ali no esporte, né, no judô, no karatê, eu acho uma perca que não se pode ter. Eu acho que o Rochão a É, gente deveria. Eu quero me reunir ainda com o Tony, com o professor, o Tony, o secretário, aliás, com os professores que ali estão, para buscar uma alternativa aí pro Rochão. Marquinhos, agora é uma pergunta minha para você. Opa, que beleza. Ontem, acho que você foi coautor da lei, a respeito de ambulantes próximos às agências bancárias e às lotéricas. Uhum. É, em relação a esses ambulantes que ficavam em volta das agências ali, eles, eles, pelo que eu vi, pelo motivo que foi dado, até se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que foi o japonês da caçamba que Uhum. falou sobre a lei, para evitar Estelionato, estelionatos ali, furtos, furtos. roubos, golpe do Mas Pix, golpe do cartão, qual a correlação que eu não entendi? Qual a correlação com os vendedores ambulantes? que não são vendedores ambulantes. Algumas pessoas se ocultam da profissão de ambulante Sim, para aplicar golpes, tá? entendi. Quando é pessoa idosa e pessoa, vamos pôr aí, do espectro autista, a pessoa não faz ocorrência.
é muito difícil um senhor, uma senhora que é vítima dessas pessoas, Sim. tá? Ele fez um estudo junto com os assessores dele, tá? Eu entendi esse estudo porque atendi ali. Eu vi até uma palhaçada que um cara fez hoje pela manhã. A gente fica chateado porque a pessoa não chegou no Sérgio, que é uma pessoa séria, uma pessoa de Deus, um cara legal, um cara profissional. E muitas pessoas que o procuraram foram unânimes em dizer: Sérgio, eu fui atacado ali na porta. O cara estava me vendendo isso, estava vendendo aquilo, ou estava vendendo chapéu, ou estava vendendo carteira, ou estava vendendo pulseirinha. Então, assim, várias ocorrências que a gente foi atender como policial militar aí, dá a essas quadrilhas que ficam vendendo as coisas. A lei é só para o barretense? Não, não é. Entendeu? As pessoas que querem imaginar o que elas querem imaginar. Sim. Existem várias quadrilhas, tá? Ocultadas por essas profissões de pessoas que são ambulantes, vendedores ambulantes, que se ocultam dessa profissão para fazerem golpes em pessoas que são acessíveis ali no momento. Metade ou mais dessa metade dessas pessoas humildes não fazem ocorrência. Pessoas instruídas, Nilson, saem dali para uma delegacia, Sim. chamam o 90, mais da metade dessas pessoas que são humildes, que não têm um Não fazem. estudo, não fazem ocorrência. A lei vem para o quê? Ajudar. Nós não queremos que o trabalhador deixe de trabalhar. Somente naquele local onde a pessoa vai entrar num táxi, Ah, é na somente ali na porta, porta. Ah, isso, tá. tá? Na Eu porta ali, tenho, naquela na, adjacência, eu não li a lei, eu vou te ser isso, sincero. naquele quadrado, Sim, naquela adjacência ali, entendi. a pessoa pode ser melhor assistida, encosta um carro, a pessoa entra, encosta uma moto, a pessoa entra, Entendi, tá? Então, assim, o que que o japonês quis garantir? A segurança dessas pessoas mais humildes, entendi. que não tem tanto estudo, que não tem tanto recurso. Então, assim, eu entendi como policial militar, apesar de, assim, a gente ficar, como eu disse para você, muito chateado com algumas pessoas da mídia. Elas não leem, elas não perguntam e atacam vereadores, atacam tanto o poder executivo como o legislativo. Ah, virou um circo. Para quem, cara pálida? Para quem? Ali a gente só quer o bem para as pessoas. Sim, Eu falei isso para você. Para mim, tanto faz se eu ganhar daqui 4 anos ou não uma eleição. Mas esses 4 anos eu quero trabalhar, Nilton. Eu quero trazer coisas para Barretos. Eu perfeito. quero ajudar os policiais militares. Eu quero ajudar a população. Eu quero ajudar o pessoal da Ronda Municipal. Eu quero ajudar quem precisa ser ajudado. Quem eu tiver a oportunidade de ajudar, eu ajudar. Mais do que ajudava como policial militar, que eu ajudei há 29 anos. Muita gente esqueceu, viu? Com certeza. Ô Marquinhos, pegando esse gancho aí dos ambulantes, e aquela confusão lá dos ambulantes do Hospital do Câncer, meu amigo? O que foi aquilo, moço do céu? Nilton, vamos lá. É, Explica pra gente que eu sei que você está inteirado do assunto. tô sim. O que que aconteceu? Ali, o pessoal foi uma fiscalização, houve Denúncia, uma denúncia justamente. de um senhor. Agora eu posso dizer, porque o senhor já conversou com esses ambulantes, vão entrar num acordo. Eu espero em Deus que tudo dê certo. Sim. Esse senhor está fazendo um hotel ali do lado onde os ambulantes estão, naquela Uhum. esquina ali. São 11 ambulantes que estão no local que não é, de forma alguma, uma propriedade deles. Sim. Não é privado. Ali não é, é É público, público. tá? A Se não me fiscalização engano, é uma área verde ali, né? não é. A área verde não é ali, tá? Inclusive, esse senhor apresentou documentação, disse que ele fez o hotel numa área verde, que ele fez o hotel invadindo uma área Eu verde. conversei com alguns integrantes de lá e chegou a mim que a construção dele está irregular. É 290 e poucos Então, metros, a construção Nilton, dele tem 300. como policial militar, eu aprendi. Chega como um gato e sai como um leão. Sim, Se chegar como um leão e sair como um gato, é muito feio. É com muito certeza. feio.
Tá errado, tá ele. Aí você chega lá, o cara tem a documentação, Paulo tá aqui, meu advogado, viu toda a documentação, o advogado do Bodão, que foi um dos caras também, do outro Sim. vereador que foi ali, eu acho que a Danúbia também ligou, o professor Adilson também ligou, acho que o Itamar também ligou para saber. Só que eu peguei o Capetinha, o secretário, fui na secretaria, busquei o Capetinha, coloquei no carro, falei, vamos lá, vamos conversar para você ver, você olhar e ter uma visão completa Sim. da coisa. Quando cheguei lá, depois chegou o E Bodão, ouvir a contraparte também, né? ouvi as duas partes. Marcou-se uma reunião para o outro dia, e lá foi o dono do hotel, com toda a documentação necessária e legal perante a justiça. E ele está pedindo a desocupação da área pública, inclusive de uma área que é dele ali, eles estão ocupando, Entendi. entendeu? Inclusive, tem um inquilino lá de uma casa do fundo que é desse, que não quer sair também. Então, assim, a gente precisa dar voz às duas partes. Com certeza. Como policial militar, eu aprendi isso. E como vereador, eu sou vereador das duas partes. Então, tem que ouvir as duas partes. Eu não sou vereador só dos ambulantes. Eu também sou vereador daquele senhor que foi o denunciante, né? Então, assim, a princípio, segundo o Capetinho me falou, Nilton, entrou-se num acordo, acho que o homem vai ceder o espaço de baixo, que é um estacionamento. Ele vai dar uma parte para os meninos, cobrar um Uma aluguel, taxinha. uma taxa muito menor do que ele iria cobrar normal. Sim. Ele vai diminuir ali o aluguel para os meninos ficarem ali, permanecerem ali. Outros dizem que não querem ficar, mas Entendi. ali, antes de desocupar, da justiça desocupar, porque diz os ambulantes que o Ministério Público, a Defensoria, diz para eles não saírem. Eu não ouvi isso do Fábio Exposto, que é um grande advogado, uma pessoa totalmente responsável, mas dizem eles que não era para sair. Foi feita uma nova reunião sem o vereador Marcos, sem o vereador Bodão, os demais, e houve-se um acordo ali momentâneo. Então, assim, eles estão em um lugar, para a população saber, eles estão num local, Milton, irregular. Sim. Eles vão ter que Então sair. não existe concessão ali. Não, Não não existe. existe. Eles tinham um dia para sair. Agora, por causa do nosso acordo, dos vereadores intervirem, pedir uma reunião, todo mundo passar o que estava acontecendo naquele local, eles têm 90 dias Perfeito. para desocupar, entrar em outro local. O homem, o proprietário, vai construir um banheiro para eles, que não tem um banheiro ali. Ah, sim. Ele vai falar: ó, eu quero um banheiro Devido ao aqui fluxo de pessoas, de né? R$ 10.000, para vocês não precisarem ir lá no banheiro do hospital usar. Tanto os fregueses de vocês usam o banheiro aqui, como vocês também. Então, assim, eu quero um acordo. Eu quero que vocês desocupem ali a frente do meu hotel, que é uma calçada, é uma área pública ali, só que também eu vou ceder um espaço ali, cobrar um aluguel de vocês, construir um banheiro para vocês terem o local, não sair, porque vocês são conhecidos ali, Uhum. a freguesia já conhece vocês dali, então eu quero também, contrapartida, fazer a minha oferta a vocês. Alguns aceitaram, outros não, mas houve uma reunião ali e eles vão entrar em acordo. É isso que eu sei. Ótimo, ótimo, ótimo. Marquinhos, bora. Eu publiquei essa semana um documento que estava acontecendo um problema lá no RH da prefeitura com as rejais. Uhum. As rejais elas tiveram a sua insalubridade cortada, Ouvi dizer. tá? Me parece que foi por força de lei, alguma coisa assim. Não fui a fundo para saber, Uhum. tá? Agora, o que é já de estatutária não pode ser cortado, Com certeza. certo? Uhum. Principalmente, independente de ser rejai ou ser estatutária, no meu ponto de vista legal, uma pessoa que é cozinheira, trabalha dentro de uma cozinha, não falar para mim que não tem salubridade, um lugar quente, Estoura um gás ali. não, doido, você entendeu? Uhum. Aí eu vou te pedir para você ouvir um áudio agora, que eu vou te mostrar aqui. Tá certo. Boa tarde, Nil. Ela
ela me falou hoje, eu nem vou alarmar ninguém ainda não. Vamos esperar acontecer. Porque toda vez que eu falo alguma coisa para as meninas naquele grupo, meus áudios vai parar tudo na mão do Dair. Então eu vou me resguardar. E se acontecer, eu mando processo em cima. Eu da assessora direta do senhor prefeito. E aí ela foi perguntar, né? Ela trabalha comigo até. Ela foi perguntar quando é que ele vai devolver a insalubridade para margem de consignado, porque tá todo mundo querendo fazer consignado e estamos com margem negativa, porque a Paula tirou a insalubridade da soma da margem para consignado. E aí essa mulher falou assim para ela que infelizmente ele não vai devolver e esse vai ser o último mês que a gente vai receber, porque ele já deu ordem para cortar. Olha, falou que é o último mês que a gente vai receber. E se o meu vier a menos, eu não quero nem saber. A gente já entra com o processo em cima, eu não quero saber. Só que eu não vou falar isso no grupo, não vou ficar batendo boca em rede social, porque não adianta. É aquilo, né? Tem que esperar acontecer. Apesar que das outras vezes que saiu esse boato, a gente começou a pôr a boca no mundo e ele voltou atrás. Perfeito, Nilton. Deu para entender. Esta moça, ela é estatutária. Uhum. E ela falou que vai ter a sua insalubridade cortada. Nilton, eu acho que há requerimento, não é meu, Sim. tá? Eu acho que há um requerimento, o Paulo deve lembrar mais do que eu, que há um requerimento nesse sentido, para esclarecimentos da prefeitura, tá? Então, assim, eu li, porque hoje as sessões estão indo, você vê, ontem acabou meia-noite, né? Sim, sim. Então, assim, os requerimentos estão voando, estão sendo passados aí diretamente para o. Não estão sendo lidos todos os requerimentos, mas estão passando direto ao Poder Executivo, para dar as respostas em 15 dias. Lazarotto até reclamou ontem que tem Eu vi requerimento. 600 e poucos requerimentos feitos É, e só 100 e poucos é, é, respondidos. até acharam ruim do Lazarotto reclamar sobre isso. Eu escutei uma parte da mídia este ano. Cara, Mas, mais uma vez eu digo, o vereador, ele tem que cobrar. com certeza. Ele tem que chegar e E perguntar, a lei não diz que é 15 dias? prefeito, o que está acontecendo? E olha que nós temos uma pessoa, um cara espetacular, trabalhador, um menino de ouro, que é o Daniel Tirabosch, entendeu? Ele sempre ligando para a gente, perguntando, Marquinho, aquilo, tal. O Juca também estava fazendo esse trabalho, né? Só que assim, é muita coisa mesmo, Milton, principalmente porque a nossa cidade passou por alguns transtornos, você sabe disso. Sim. E tá, tem muito requerimento? Tá, mas Mas eu tenho que cobrar. mas a equipe da prefeitura é muito maior É, também do que os sim, vereadores, a sim, equipe dos vereadores. é isso que o Lazarotto está tentando. Aí eu vi lá falar, é uma briga com o prefeito. Não tem briga com o Não, prefeito. simplesmente você quer resposta. É uma cobrança de um vereador que cobra uma resposta adequada. Pergunta. Ninguém está fazendo isso. Algumas pessoas estão fazendo isso como uma guerra. Não é uma guerra. Ele está cobrando porque ele é cobrado pela população. Se nós cobramos alguma coisa do Poder Executivo, é porque nós somos cobrados. Pô, eu votei em você para quê? Justamente. E aí, eu tenho que cobrar quem? Ou eu tenho que ficar quietinho, aguardando? Não é isso, não é assim que funciona. Por isso que eu estou dizendo, nós não estamos contra o Poder Executivo, contra o nosso prefeito, Odair, de forma alguma. Vocês estão no papel de Nós vocês. estamos no papel, só que alguns, eu acho que são novos de política, porque não é possível, sabe? Transformando isso numa guerra, numa Porque queda de braço. alguns são acostumados com a velha política, né? Então vamos se adequar ao que é democracia. Com certeza. O Poder Executivo faz o papel dele e o Poder Legislativo faz o poder dele, legisla, né? Faz o que precisa ser feito, né? Então, assim, respondendo ao nosso amigo, a nossa amiga, perdão, Sim. inclusive, vamos ver, vou perguntar, o Paulo está aqui, já marcou lá
né, para nós perguntarmos para outro vereador que eu acredito que esteja com essa proposta, com essa pergunta junto ao requerimento, né? Já lançou esse requerimento, inclusive. O Paulo está consultando, está me balançando a cabeça que sim. Então, assim, é algo que vai ser discutido, levado à população mais tarde ou mais cedo, pelo esse vereador que procurou, né? Porque a gente entra com o requerimento, já entrou. Às vezes, ontem mesmo eu falei sobre algo, né? Eu iria falar sobre algo, mas a hora passou demais. Eu ia falar sobre a farmácia do alto custo. Sim. O Itamar já tinha um requerimento feito. Então, nós dois íamos falar sobre, Sim. tá? Então, assim, pode ter certeza que vai chegar esse requerimento no Odair, né? No Poder Executivo, no nosso prefeito. Eu tenho certeza que as cobranças virão, e aí ele vai dar uma explicação plausível. Eu acredito, meu Deus, que não vá fazer esse extremo de cortar. Eu, sinceramente, eu não entendo algumas atitudes da parte do executivo. De verdade, eu não entendo. Igual o caso que aconteceu com o maestro na apresentação do concerto lá no Cine Barretos. Aquilo lá, na minha opinião, não precisava chegar àquele ponto. Entendeu? Eu não vejo um executivo abraçando os principais braços e pernas dele. Quem que é o braço e perna do executivo? É o funcionário público, meu amigo. Servidor. É o servidor. Se o administrador tiver contra o servidor, se o dono da fábrica tiver contra o seu funcionário, querendo só sugar, os caras vão avacalhar mesmo. E eu não vejo esse elo. E essa administração, eu ainda não vi esse elo. Eu só vejo briga com a professora, vai com a professora, vai dar aumento, não vai. Todo mundo viu aquela celeuma que se arrastou quase 2 meses. Aí paga o professor, não paga, não manda lei, só desgaste. Aí vem o reajuste do servidor público, que é em geral, que é o dissídio, né? Uhum. O dissídio coletivo. Cadê? Manda, não manda, paga, não paga, vou fazer folha complementar. Isso só afasta do servidor público. Eu conversei com uma pessoa a respeito lá, que até faz parte da banda, mas não foi a pessoa que falou, que faz parte da orquestra, né? Banda, não pode chamar banda, é orquestra. E ela falou assim, ó, a gente foi para falar com o Dair. A gente chegou aí à prefeitura. Só que não resolveu nada. Não foi atendido. Parece que foi passado por um secretário, o secretário que atendeu, tal. Não se deu procedência. É uma coisa, no meu ver, desnecessária. Eu acho, Nilton, assim, que o Odair está cercado de pessoas que ele confia, que ele confiou e que sempre estiveram ao lado dele. Sim. Porém, ele mesmo disse isso. Se algo não estiver funcionando bem, Sim. eu vou tirar aquela pessoa, eu vou tirar aquele Se não cargo, tiver se não correspondendo. tiver correspondendo à altura das Sim. minhas expectativas, e alguns desgastes foram criados, infelizmente, disso. Ele manteve algumas pessoas que falharam com ele, por acreditar nessa pessoa, por achar que essa pessoa teria uma segunda, uma terceira chance. Eu, assim, tem 3 meses, eu prefiro, Nilton, esperar um pouco. Sim. Como cidadão agora, tá? Não como vereador. Eu, como cidadão, eu espero as coisas se adequarem da melhor forma possível. Acredito ainda uma adequação de todo o poder executivo, das suas secretarias, para que nós, vereadores, só temos que vir e elogiar diante do nosso povo e dizer, olha, as coisas estão funcionando. Essa é a minha vontade. Marquinhos, para a gente terminar, Vamos embora. taxa do lixo. Esquece. Esquece. Chega, Não, né? não, não. Sabe por quê? Foi um projeto maravilhoso, sensacional, mas assim, é como eu digo para você, quem quer transformar isso
numa celeuma, assim, totalmente negativa, Newton, transforma. Sim, Malaman fez um projeto o qual taxas e tarifas sim, só seriam colocadas discussão uma discussão com audiência pública. pública. Cara, aí me Perfeito. vem um cara hoje de manhã e fala que aquilo lá, com a Câmara hoje, parece um circo. Que inclusive foi vetado, mas foi derrubado o veto, né? O próprio Odair, depois de ver, perceber o bem que isso fazia à população, chegou de última hora lá um ofício. É porque eu vejo assim, se tiver o consenso da população, não tem por que não votar. Então, assim, Aí se é igual eu entrar na mesma celeuma da taxa do lixo, eu ia não, falar da iluminação pública, e agora esquece, o Marcos Mariano esquece. vai votar contra ou a favor o empréstimo de 200 milhões? Pra Prefeitura, pro quando? executivo. Logo, logo tá batendo nessa porta. Não, não, Nós não, temos informações. não. Deixa assim. O ouvir falar é uma coisa, né? O ouvir. Tá, agora, mas eu te pergunto da Que nem seguinte você, forma. você acabou de me perguntar. Você não acabou de me perguntar? Taxa do lixo. E aí, Marquinhos? Esquece. Se Taxa ela de, vir, você tá, já sabe a sim, resposta. taxa de, E essa pergunta que você me fez posterior também, você sabe a resposta. taxa de iluminação pública, a mesma Você coisa. sabe a mesma resposta. Vai se ter uma audiência pública, qualquer taxa, Sim, qualquer tarifa, que se colocar, ou mas no caso vamos empréstimo, discutir, no caso empréstimo não. vamos se discutir, tá? Aí já não é mais com a Vai precisar ver a população. finalidade, né? Isso. Qual que é a finalidade disso? Onde vai ser empregado? Tá? Porque assim, Porque nós já estamos amargando também um de 35 milhões aí, sim, sim, que é para a construção da nova sim, prefeitura, e foi sim. para algum Que é resgate. um, que é um blefe, né? Sim, Infelizmente o Odair pegou essa batata quente. Agora vamos defender o prefeito, vai. Pegou essa batata quente e essa. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas essa pica não é dele. sim, Entendeu? É algo que não é dele. Então, assim, nós esperamos que ele tenha o bom senso, e eu tenho certeza que o Odair e, e o Poder Executivo vai ter esse bom senso, Newton, de não nos colocar à prova. Porque se colocar-nos à prova, eu acho que você já sabe o que vai ser o voto. Eu acho que já Agora, deu para perceber. é, agora eu só queria deixar uma observação Uhum, para a gente finalizar. Se você quiser dar uma olhada, eu fiz um leve esboço aqui. uhum, Guilherme Henrique de Ávila prometeu num vídeo que eu assisti do senhor Henrique Prata, uhum. dia 31 de 12 de 2023, Nossa, ele prometeu eu não era nem um nascido, Newton. valor X e mandou só apenas 100 mil reais por mês, totalizando 1.200.000 reais para a Santa Casa. A dona Paula prometeu outro X lá, que era 500 mil reais por mês, e daria 6 milhões ao ano, Não e chegou. também não chegou esse valor lá. Tanto é que todo mundo viu o seu Henrique Prata bravo nas redes sociais, em rádio, fazendo vídeo na época, falando que ela não estava cumprindo com o acordo. Com a cor dela. Agora, o que você me fala do Odair Silva já ter mandado 33 milhões de reais para Santa Casa em 90 dias? É algo. O acordo feito 2 perante, milhões. justamente, 2 2 milhões. milhões. 2 milhões que daria, era 2 milhões que daria, qual que era a ordem? 24 milhões por ano. Ele daria 24 milhões por ano, foi o acordo que ele fez com o Henrique. O Henrique recebeu via Santa Casa, tá? Santa Casa, 33 milhões de reais. Eu não vou entrar nem na celeuma do Hospital do Amor, que é no Não, Hospital do para Amor. Santa Casa ou para o Aí é Hospital do Santa Amor? Casa. Santa Isso é Casa. Santa Casa. Eu não vou entrar na celeuma do Hospital do Amor, não. No Hospital Pio XII, que é como está no Portal da Transparência. Esses dados são Uhum. do Portal da Transparência. Eu não vou entrar na celeuma da administração. Ele administra centro de reabilitação, UPA, unidades básicas de Postinhos saúde, rurais hoje. unidades
Saúde, e Graças a ele tem que Deus. manter o piso da enfermagem também, que já foram repassadas 51 milhões e meio para ele através da empresa dele. Eu não vou entrar nessa celeuma, eu quero saber Uhum. o que que você acha desses 33,140 milhões de reais repassados para Santa Casa, e a minha crítica a isso tudo, já vou até deixar para você aqui, é simplesmente a Santa Casa não ter um pronto-socorro, uma porta aberta para a população, imediata, entendeu? Tendo em vista que a UPA, ela se localiza na frente do shopping. E, por exemplo, uma pessoa que vem do Marília, uma pessoa seria muito mais próxima à Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa, ela separou a gravidade dos problemas. Hoje, Nilton, se trata da Santa Casa de alguns problemas mais graves, porque assim, pelo que eu me lembro, eu acho que você se lembra também, o hospital, a Santa Casa, a emergência da Santa Casa era totalmente lotada, 24 horas por dia, e assim, era desenfreada, Sim. tá? O atendimento da Santa Casa. Targas fazia o que dava na época. Caio Monteiro de Barros, Marcelo Targas, dois profissionais assim, fantásticos que eu tive a oportunidade de trabalhar. E assim, só que assim, eu vejo a UPA, um planejamento da UPA, Nilton, muito bom. O que eu estou esbarrando na UPA é com o tal ser humano. Tem equipes que trabalham muito bem, porque o planejamento da UPA é ótimo, da Santa Casa, ótimo, Nilton. Que tá pegando, meu irmão, são funcionários desqualificados e que não têm uma empatia pelo povo como se deve. Eu e o Paulo, nós fomos visitar a Santa Casa, nós ficamos bestificados com a organização, cada local que a gente entra, dois médicos responsáveis. Nós fomos na UTI, nos leitos dos leitos da UTI, Nilton. Ficamos assim, encantados com o que o Carlos nos apresentou. Agora eu vou te apresentar, Marquinhos. Ele falou para mim, o ponto triste da nossa Santa Casa, que é o quarto andar. Uma moça que é uma estudante que ganhou, acho que uma herança muito grande, iria reformar todo o quarto andar. Eles, felizmente, quebraram o quarto andar inteiro para fazer essa reforma. Chegou na última hora, o que que aconteceu? A moça não doou o dinheiro. Não sei se você sabe disso. Ah, então eu vou te contar. O quarto andar está inteiro, como se fosse a Al-Qaeda. É inativo, então. Não, não, tá assim, as fiações aparecendo, quebraram tudo, sucateou tudo. O quarto andar tem que ser refeito. Eu quero acreditar, que Deus me permita acreditar no bom, que esses 33 milhões vão ajudar na reforma, não tem essa informação, se é isso, mas daquele quarto andar, para se fazer ali leitos, organizar melhor, porque assim, nós temos uma parte da Santa Casa que foi totalmente refeita, ar-condicionado, condições de uso, até a parte de raio-x, ultrassonografia, foi toda reformada. Os vereadores mandaram emenda lá, tem o nome dos vereadores, inclusive, a gente visitou, né, Paulo? O centro ali de raio-x, de ultrassonografia, mudou totalmente. Coisa de primeira mesmo. Mas assim, o nosso quarto andar lá, Nilton, requer uma grande, mas ali vai muito dinheiro, porque os caras destroçaram o quarto andar, esperando essa herança. Não veio. Nós esperamos, meu amigo, que esse dinheiro, e nós vamos fiscalizar, já vou levar isso aqui Sim, comigo, para os outros vereadores, nós esperamos que vem muita emenda para a saúde, né, Paulo? bem, bem Inclusive, bastante. inclusive a emenda que a gente tem, 100 mil reais, veio para a saúde, e vem sempre para a saúde muitas emendas, principalmente para Santa Casa. Então, eu espero que esses 33,140 milhões sejam revertidos
aparelhos que estão sucateados, que nesses tempos atrás quebrou o aparelho de raio-x, né, Paulo? De raio-x. Não tem outro, né? Tem que tirar no aparelho da ultrassonografia. O cara me falou, Marquinhos, o raio-x quebrou. Marquinhos, tá sucateado, nós temos que comprar outro. Não, lá não fica sem o exame. Só que assim, nós não temos aquele aparelho específico. Já tem que se investir. São milhões. A saúde é cara demais. Então, assim, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para a Santa Casa, Nilton, pelo que a gente viu lá, em todos os andares, não é nada. É honra. Nada. Então, assim, para você ver, o Paulo acabou de falar aqui para você, Nilton, que assim, quarto andar, o quinto andar é as UTIs. Então tem que ser isolado o centro cirúrgico, mandar para outro hospital para fazer essa reforma do quarto andar. Então, assim, milhões, milhões serão investidos. Então eu quero acreditar na seriedade, entendeu, do trabalho dessas pessoas nesse sentido, porque senão, infelizmente, a gente vai ter que Porque a prerrogativa aí é sua, né? é, No caso, a de prerrogativa, fiscalizar, como a verba é pública, de em fiscalizar. em Sim, esfera eu quero municipal. saber onde que foi isso e onde foi aquilo. Sim, Isso você pode ter certeza que não só o Marcos Mariano, sim. mas outros vereadores sérios que tem lá. Eu acredito, vou falar para você, os 17 têm o mesmo intuito, né? De mover céus e terras para a população. Posso errar um ou dois ou três? Sei lá, posso errar. Talvez a pessoa está pensando nela e não pensando na população. Mas eu não vejo isso que a gente escuta lá. É uma briga política ali, né? Mas assim, todos querendo o bem da população. Então, assim, esses 33 milhões, Nilton, se forem empregados no que a gente viu, e eu convido você, meu irmão, Sim. né, Paulo, para nós irmos à Santa Casa, conversarmos com o Carlos, que é um grande garoto, que assumiu lá a responsabilidade. Você vai ver que realmente há necessidade de milhões para a Santa Casa todos os dias. Aquilo não para. Aquilo não para. A pessoa não vai parar de ficar doente, a pessoa não vai parar de procurar a Santa Casa, que Com não vai parar de. certeza. Eu sou adepto a outra coisa, Nilton. Se você me perguntar, Marcos, você não acha que devia desafogar a UPA? De criar-se outra UPA. Sim. Não mandar para Santa Casa, mas criar-se outra UPA. Ou a UPA do setor sul e a UPA, Despolarizar, né? isso, do setor norte. É o que nós vemos na farmácia do alto custo. Cara, eu vejo pessoas lá idosas, eu vejo pessoas ficarem lá tempos e tempos numa fila, sentados ali esperando. Pessoas que têm autismo, pessoas que têm deformidades, pessoas que têm problemas no caminhar, no sentar, no andar, esperando ali. Às vezes não tem nenhum remédio, Ali no Nilton. remédio de alto custo ali que tem, porque realmente a pessoa não tem condição de comprar. É isso. Aí Tem que tem que ser já tem o urgente. estudo, meu irmão. Desculpa até falar com você, mas já tem um estudo de se centralizar, colocar nas UPAs, tá? Aí eu acho que falta funcionários para Sim. isso, mas tem que de fazer isso, entendeu? O Odair tem que pensar nisso, a Secretaria de Saúde tem que pensar nisso, tá? O prefeito de Sorocaba, Bah, ele fez isso, Guilherme. fevereiro de 24. A gente está correndo atrás de tudo, Nilton. Perfeito. Então, assim, você pode ter certeza, tá? Que o seu amigo vai correr atrás das Marquinhos, coisas e tentar o melhor para a população. Você sabe disso, perfeito, tá Marquinhos. bom? Gostaria que te agradeço demais Ô, cara. ter você aqui. Peço até desculpas por fazer o primeiro programa, estou um pouco nervoso. Fica Não, não, cara. Fica não. Você tá em não casa. vou negar, mas foi muito bom ter você aqui, Ô, meu porque é irmão, uma obrigado. pessoa que eu considero muito, você sabe. Graças a Deus, eu sei E disso. deixe suas considerações finais. A população de Barretos que quer entrar em contato com o Marcos Mariano, deixa seu Instagram, o seu Facebook. Ô,
Deixo sim. Deixa seu canal das redes sociais. Deixa o telefone do Paulinho para o pessoal ligar meia-noite. É, só para ele. Liga pro Paulinho meia-noite. Ou pro Paulinho ou pra Andréia, né? Que vai ser minha segunda assessora. Mas, assim, Nilton, primeiro, agradecer você, tá? E, assim, agradecer a Deus Todo-Poderoso de estar onde eu estou, porque eu não sou político, você sabe disso, eu estou Nós político. estamos políticos. Nós estamos políticos, nós não somos políticos. Então, não sendo político, eu acredito que o coração esteja como uma pessoa do povo, que quer o melhor para o povo. Então, assim, eu não preciso de muito para viver, Milton. Eu não vou me colocar numa situação que amanhã a pessoa vai me apontar nas ruas. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho pessoas que acreditam em mim. Então, ser compreendido por todos, impossível. Nem Jesus Cristo conseguiu. Mas eu acredito que a população sabe que em 29 anos de profissão em Barretos, aliás, 27 em Barretos, 2 em Ribeirão, mas 27 anos em Barretos, Marcos Mariano fez o melhor pela população de Barretos. Sempre fui essa pessoa simples, brincando, conversando, sendo firme quando precisa ser firme, mas nunca deixando aí a doçura de ser um orientador de crianças pequenas, né? A gente ministrava aula para crianças de 10 anos, mas firme como tem que ser firme. Então, como político, eu acredito estar no mesmo caminho, como policial militar, de fazer o melhor para minha Barretos. Daqui 4 anos, Hilton, eu não estou me importando se eu vou ser eleito ou não vou ser eleito. Eu quero fazer 4 anos maravilhosos, das pessoas dizerem: poxa vida, que legal, eu não perdi o meu voto acreditando no Marcos Mariano. Então eu agradeço a minha família, ontem eu não tive, me perdoa a Paula, minha esposa, meus filhos, minha mãezinha, meus amigos, eu não tive condições de fazer algo no meu aniversário. Ontem eu completei 50 anos e não tive condições de parar e comer com a minha família. Eu estava com o Paulo estudando sobre a Câmara ontem, sobre o que iria ser tratado, então passei o dia inteiro no escritório e apenas comi um bolo com a minha família, meia hora, e eu peço desculpas. Mas a gente é refém hoje, né, do que a gente escolheu para a vida dele, o que Deus nos colocou em estar representando. Obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Agradeço a visualização de todos. Eu peço para vocês que compartilhem, curtem nossos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.